E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal Heavy Metalmática, o canal de matemática mais heavy metal da internet. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferenciado dos vídeos que eu faço atualmente, mas é um vídeo muito importante que eu falo dos 10 conteúdos que mais caem no Enem, certo? Então vamos lá para o primeiro? Conceitos de matemática básica. Pessoal, você tem que estar na mente já, bem preparado, bem firme, bem seguro que vai acertar. Do tipo o quê? Potenciação, razão e proporção, frações de quantidade, números decimais, todas as operações temos que estar firmes para os cálculos que virão, né? Os cálculos que virão que vão envolver isso. Então, vocês vão utilizar as operações até mesmo de divisão entre números decimais. Então, temos que estar, sim, firmes, tá? Estudem bastante essa parte, certo? Segunda, leitura e interpretação de gráficos. Gráficos são presentes sempre no Enem. Ou é um gráfico de barra, gráfico de pizza, gráfico que envolve barras com porcentagem, gráficos da velocidade em função do tempo. São questões de gráficos que já apareceram em anos anteriores e está quase que certo que vai cair de novo, hein? Eu estranharia uma prova do Enem que não tenha gráfico. O gráfico que for, você tem que ler com toda calma, pegar os dados do gráfico e analisar. Muitas vezes não tem cálculo, só tem uma visão do gráfico, mas vai cair, certo? Outra, visão geométrica. São aquelas questões que muitas vezes você não precisa fazer cálculo nenhum, e sim só analisar o que está acontecendo. Visão geométrica de uma situação que não precisa ser figuras geométricas, mas uma visão de um todo, de uma situação que está ocorrendo. Então, às vezes, é como se fosse o jogo dos 7 erros. Como se fosse, não estou dizendo que é igual, mas você tem que olhar com calma e comparar. Por exemplo, teve uma questão de 2016, que é uma questão tipo essa que caiu sobre umas cadeiras. Não tinha cálculo, era só análise. Muitas questões do Enem não tem cálculo, e sim uma visão geométrica, e sim uma visão de uma situação que você vai marcar com toda calma e toda análise precisa da situação para você não marcar a alternativa errada, certo? Vamos para outra. Esse conteúdo que eu vou falar agora, se não cair no Enem, é porque não é a prova do Enem. Porcentagem. Porcentagem é presença garantida, sim. Não só no Enem, como todos os concursos, tanto vestibulares ou concursos públicos também. Porcentagem, você ou vai calcular a porcentagem de uma quantidade, ou você vai descobrir a porcentagem, ou você vai analisar, vai fazer cálculos de porcentagem partindo de um gráfico onde tem porcentagem. Porcentagem, sim. E por incrível que pareça, a porcentagem está presente até na geometria, tanto plana como espacial. Próxima, probabilidade. Probabilidade é um conteúdo que muitos não gostam, certo? Porque às vezes engana a gente acha que é uma coisa, é outra. Então, probabilidade tem que estar firme, saber os conceitos básicos, pelo menos de probabilidade, do que é espaço amostral, o que é um evento aleatório, um evento certo, um evento nulo. Então, isso tem que estar já firme com essas informações. Tudo parte de um problema, assim como todas as questões do Enem partem de um problema. O Enem não tem aquela coisa de dar um cálculo pronto para você calcular. Não, você tem que ler uma questão, entender a situação e sair calculando. Probabilidade é uma delas, probabilidade está presente sempre e muitas vezes, acha que uma resposta é outra. Então, manda ver na probabilidade, tem no meu canal aqui, certo? Outra, assim como logaritmo. Logaritmo tá certo que vai cair, caiu em todos os Enems até agora. Nesse próximo de 2018 não vai ser diferente, logaritmo vai estar lá sim. Às vezes dão logaritmo como? Dando valores de logaritmo do tipo, dados logaritmos de 2 igual a tanto, que é 0,301, dados logaritmo de 3, que é 0,477, calcule tal coisa. Tudo envolve uma situação problema. E você acha, onde que eu vou usar logaritmo? Se não tem nada que comece com logaritmo, eu estou começando diferente. Se a informação de logaritmo foi dada, é porque você vai em algum momento usar aquele logaritmo. Sim, você já tem que ir com isso em mente. Onde que eu aplico o logaritmo? Como é que eu aplico?
que situação me fazem eu ter que colocar um logaritmo ali. Então, esses logaritmos, além de saber o cálculo básico, as propriedades logarítmicas também temos que estar firmes com elas. Logaritmo da potência, logaritmo do produto, do quociente. Além de tudo, dificilmente cai mudança de base, mas é bom dar uma olhadinha assim em logaritmo envolvendo mudança de base, certo? Vamos para outra. Análise combinatória. Se não tivesse análise combinatória, não ia ter graça nenhuma esse Enem, certo? O Enem nunca falha nessa parte da análise combinatória. Além do mais, o Enem não falha em nenhum dos conteúdos que eu falei até agora. Mas a análise combinatória, muita gente não gosta, porque não sabe onde é que eu vou usar a combinação, onde eu vou usar a permutação, onde eu vou usar o arranjo, onde eu vou usar o princípio fundamental da contagem. E às vezes são questões simples de fazer, que envolvem só um cálculo básico. Por isso que nessa parte de análise combinatória, é bom estudar sim as questões difíceis, certo? Para estar preparado. Mas não é uma coisa que se cobra demais, certo? Aparece sim, vai ter na prova, mas não é uma coisa absurda de fazer, certo? Vamos para outra. Estatística. Estatística envolvendo tópicos do tipo média aritmética, moda, mediana, desvio padrão e variância. Todas as provas do Enem seguidas que eu fiz até agora tem estatística, tem média aritmética, então vai cair. Se liga que vai cair. Então vamos para outra. Funções. Funções do tipo função do primeiro grau, que se chama função afim, função do segundo grau, função exponencial. Muitas vezes os gráficos já estão dados e você tem que saber que função que corresponde àquele gráfico. Muitas vezes uma situação problema. Então estou dando um exemplo mais ou menos, certo? Eu não estou dizendo que aquilo vai cair exatamente do jeito que eu falei agora aqui. Mas é bom sempre estar firme com isso. A prova do Enem são 45 questões. 45 questões, meus caros. E por fim, as geometrias, não menos importante, mas a geometria, tu vai abrir o caderno de prova, já vai estar de cara com um desenho, ou é um cilindro, é um cone, uma esfera, é alguma coisa envolvendo sempre, eu repito sempre, situações, problemas. Vocês não vão se deparar com uma coisa assim, calcule o volume desse cilindro. Não, primeiro vai contar toda a história de um container de forma cilíndrica que tem tantos litros de óleo, sabendo que existe 60% da capacidade de óleo dentro desse cilindro, quantos litros de óleo tem nesse cilindro. Desse tipo, envolvendo probleminhas cotidianos, probleminhas que podem acontecer na vida real, mas você tem que estar firme com a matemática e mandar bem nesse Enem. E só você tem essa resposta que você é capaz de sair muito bem nesse Enem, se você estudar para valer. Peguem essa oportunidade, estudem que vale a pena, pessoal. O Enem está aí e não é um bicho de sete cabeças. Vocês podem sim dominá-lo, vocês podem ganhar uma nota muito boa. A matemática da minha parte, eu estou dando essas dicas, certo? Procurem dicas de outras matérias também, que são importantíssimas, tá? Eu espero que tenham bons resultados. E antes de acabar esse vídeo, eu quero indicar um canal aqui de um parceiraço, um canal de matemática aqui, que é do Professor Miles. Pessoal, o Professor Miles tem playlists com questões do Enem, questões do vestibular, questões que envolvem conteúdos de matemática específicos, além de conteúdos de concursos, de vários concursos que estão ocorrendo, questões do Colégio Militar, Colégio Tiradentes, questões de matemática boas de se fazer, boas para estudar. Então indico o canal do Professor Miles. E com esse vídeo eu espero ter ajudado. Boa prova do Enem, bons estudos a todos e até a próxima!